Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui no meu quarto com o microfone funcionando, check, para ter um papo com você. Na verdade é uma história que eu vou contar para você de uma experiência pessoal que me ajudou e eu quero passar essa informação para frente com o intuito de ajudar você. Talvez você já conheça o conteúdo do que eu vou te falar agora. Talvez você não conheça, você esteja precisando exatamente disso e por isso eu estou fazendo esse vídeo. Bom, para começar, eu vou contar uma história do que aconteceu comigo há um tempo atrás. Quando eu era mais nova, eu tinha um pouco de ansiedade, um pouco não, eu era bem ansiosa, eu tinha, às vezes a respiração faltava, eu ficava, sabe, ficava desconfortável comigo, meus pensamentos eram bagunçados e eu ficava milhões de pensamentos, milhões de coisas acontecendo e eu ficava um pouco ansiosa com tudo isso, muito ansiosa com tudo isso. Eu lembro que nessa época eu morava em Barcelona. Eu estava em um relacionamento bom, tinha um relacionamento bom. E aí eu fui de férias visitar uma amiga minha, então pra Noruega. Fui pra Noruega visitar, em Oslo, visitar a Melissa, que vivia me chamando. Ai, Lud, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu tinha estudado com ela, a gente fez uma amizade. E aí depois ela voltou a morar em Oslo e ela ficava, Lud, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E nessa eu morava na Espanha. Nessa época eu acho que eu tava... Desculpa, deixa eu pegar uma água. Voltei. Ai, de vez em quando minha garganta seca. Seguimos em frente. E nessa época eu tava namorando, eu tava noiva. E eu lembro que o meu noivo falou, o que você quer fazer nessas férias? Aí eu falei, eu não sei ainda, a Melissa tá me chamando direto pra ir pra lá. Eu, sei lá, tava pensando em dar um pulo lá. Que a Europa é tudo muito barato pra você viajar, né? E ela... Enfim, eu ia ficar na casa dela, então praticamente eu ia pagar a passagem. Eu não ia pagar, eu ia ganhar. Depois eu descobri que eu ia ganhar. Meu noivo, na época, me pagou pra mim a passagem da ida e da volta. Então, na verdade, eu fiquei com dinheiro. Eu tinha que arcar com as despesas, comida, passeio aqui, outra coisa ali. E aí eu fui. E eu lembro muito bem que eu tava... Eu acho que eu tive um ataque de ansiedade na casa dela. Eu ficava muito inquieta, com os pensamentos a mil, ficava muito ansiosa, enfim. Tinha essa... Eu lembro dessa sensação de estar desconfortável dentro da minha própria pele, de estar desconfortável, de estar... Sabe? E eu não sei, eu não lembro exatamente o porquê de tudo isso. Mas eu lembro desse dia que eu tava na casa dela e eu tava muito ansiosa, muito agitada. E ela falou, Lud, tem uma amiga minha que ela, enfim, foi falando lá, vamos lá, tal, enfim, a gente foi. Ela era até um pouco espiritualizada, ela fazia alguns atendimentos, mas ela falou que depois que foi lá, ela melhorou e ela falou que você não quer ir lá? Eu falei, vamos, tal. E fiquei com isso na cabeça, né? Por que eu tô desse jeito? Por que eu tô desse jeito? Tempo vai, tempo vem. Aproveitei a viagem, foi maravilhoso, voltei, tudo certo. E aí eu conheci o trabalho da Louise Hay. É isso que eu quero falar pra você. Você conhece a Louise Hay? Você já ouviu falar dessa escritora americana? Bom, ela já faleceu, né? Mas ela deixou um legado incrível. Quando eu me deparei com o trabalho da Louise Hay, eu comecei a entender o que estava acontecendo. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque a literatura dela me ajudou muito, me ajudou muito. E se você ainda não conhece ela, eu quero te apresentar, tá? Esse vídeo é um papo de bem-estar.
mental, emocional e físico, porque uma coisa puxa a outra, né? E eu desejo que, se às vezes você estiver passando por alguma coisa do tipo, estiver ansiosa, ansioso, e estiver com pensamentos a mil, e isso vai colocar tudo em ordem, te prometo. E aí eu tive contato com esse material da Louise Hay. E tem um livro que ele não tá aqui, ele tá em Minas. Meus livros vão chegar depois. Ele é um livro, nossa, espetacular. Ele chama Como Curar a Sua Vida. Não, chama Você Pode Curar a Sua Vida. You Can Cure Your Life. Esse livro mudou a minha vida. Aliás, ele também tem um vídeo no YouTube, que é do filme do livro, que ele explica perfeitamente tudo e é maravilhoso. Bom, a Louise Hay é maravilhosa, eu gosto muito do trabalho dela. Para quem não conhece, a Louise Hay, ela deixou esse legado sobre afirmações. Mas mais do que afirmações, que foi a chave de virada para mim, foi: como estão os seus pensamentos? Gente, eu lembro que naquela época eu não pensava como é que estava meu pensamento, eu nem prestava atenção no que eu estava pensando. Sabe assim? Eu não sabia o que eu estava pensando, estava lá acontecendo as coisas. E depois que eu li esse livro, eu comecei a observar quais eram os meus pensamentos. Essa foi a virada de chave para minha vida. Para mim, essa foi, assim, para mim foi muito importante eu me deparar com o trabalho da Louise Hay, porque minha vida mudou. Minha vida mudou. Assim, antes eu não prestava atenção nos meus pensamentos. Hoje em dia, quando alguém fala pra mim, nossa, eu tô ansiosa, eu tô me sentindo isso, eu sempre falo, como estão os seus pensamentos? A pessoa, sei lá, meu. Pois é, eu estive lá e eu sei o que você tá passando. E aí eu passo esse livro, ou passo geralmente o link, passo no Spotify. Ela tem muito conteúdo na rede, muito conteúdo. E esse material, ele foi fundamental para eu entender e principalmente para eu parar e observar que tipo de pensamento que eu estava criando, porque a gente cria nossos próprios pensamentos, né? Não é uma coisa involuntária. Quer dizer, você vai pensando e tal, mas você tem domínio, ou pelo menos você deveria ter domínio sobre o que você pensa. Porque os pensamentos, eles geram sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a sua realidade, né? Então, forma-se uma realidade de acordo com tudo isso. Então, a origem de tudo está no pensamento, certo? E eu lembro que depois de ler esse livro, eu fiquei assim maravilhada. E aí eu comecei a observar os meus próprios pensamentos. E comecei a prestar atenção de que nos meus pensamentos eu precisava mudar, sabe? Eu precisava ter mais amor para comigo, que eu me condenava muito, eu me julgava muito, sabe? Nossa, Ludmilla, você não consegue fazer isso? Nossa, como é que pode? Não sei o quê. E ela fala muito isso, que você tem que você tem que ai, gente, eu não tenho como colocar tudo que eu já aprendi dela aqui em um vídeo curto, mas vou tentar. Mas você tem que conhecer o trabalho dela, tá bom? Promete pra mim. Promete pra mim que você vai ler o livro dela, ou vai ver o vídeo, ou alguma coisa do tipo, da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. Vai lá ver esse filme, tá? Depois você me conta. E eu lembro que eu comecei a minha jornada interna, então começou a ser, eu comecei a analisar os meus pensamentos, o que eu estava passando pela minha mente, e comecei a corrigir os pensamentos que eu vi que não estavam sendo favoráveis para mim, certo? Então eu comecei a recalcular a rota dos meus pensamentos, e isso começou a produzir um bem-estar enorme para mim. Um bem-estar enorme, porque em vez de eu me condenar, vou dar um exemplo aqui, várias coisas, mas, Ludmilla, não sei o que, eu comecei, nossa, Lud, você não conseguiu fazer isso agora, né, mas calma, tenta de novo depois, vai dar tudo certo.
sabe? Esse tipo de coisa. Então, passou de um pensamento que era mais condenatório, digamos assim, para algo que era mais acolhedor, mais amoroso. E eu senti muita diferença nisso, muita diferença nisso. E quando a gente começa a fazer isso com a gente começa a fazer isso com o outro. Olha que legal. Porque a primeira coisa é você fazer para si, depois você faz para o outro. No sentido, primeiro você se analisa, você se equilibra, você se organiza, aí você vai estar bem para lidar melhor com o outro, certo? E ela inclusive fala do Masaru Emoto. Masaru Emoto foi um japonês, eu não sei se ele tá vivo, desculpa a minha ignorância nesse momento, eu não sei se ele tá vivo, mas Masaru Emoto é um cientista, médico cientista, agora eu não lembro também, vocês me desculpem, mas o Masaru Emoto, ele fez uma experiência, né, onde ele colocou água em alguns recipientes. Você já deve ter escutado sobre isso, não é possível. Você já deve ter escutado sobre isso. Se você não escutou sobre isso, você precisa urgentemente se deparar com essa informação, tá? Leve esse vídeo como um start, depois você faz a sua busca pessoal aí, tá bom? Que é muito importante isso. Ele fez uma experiência, um experimento que era o seguinte, ele colocou em vários vasos água e em cada vaso ele escreveu uma palavra. Por exemplo, ele colocou um vasinho de água e escreveu amor. E deixou a água lá parada. Pegou outro vasinho, colocou água e escreveu ódio. Colocou lá, deixou a água parada. Pegou outro vasinho, escreveu compreensão. Colocou lá. Pegou outro vasinho e escreveu Deus. Sei lá, não lembro as palavras que ele escreveu, mas você tá entendendo o que eu tô tentando falar aqui, né? E depois ele pegou e analisou as partículas das águas que ele tinha colocado separadamente em cada vasinho com cada palavra. E ele percebeu que cada água era diferente. A partícula da água que estava escrito amor, por exemplo, ela era tão bonita, sabe? Cada água de cada vaso, com cada palavra diferente, todas tinham formatos diferentes. Formatos completamente diferentes. E das palavras negativas, eram desenhos super feios e super feios, de formações horríveis, sabe? Feios. E a água que estava, das partículas da água que estava nos vasinhos com palavras amorosas, boas e tudo mais, bondade, ele analisou e eram partículas super lindas, cada um fazia um desenho super especial. Com esse experimento, chegaram à conclusão de que o comando que você emite, seja ele verbal ou em pensamento, porque o pensamento ele é muito real, tá? O pensamento ele é real. O pensamento ele tem uma onda, uma frequência que interage, né? Com a vida, com as coisas. Então, a partir desse experimento, concluiu-se que a água ela é moldada de acordo com a intenção ou a palavra, certo? Agora, você sai de um ambiente micro, que é uma garrafinha de água, e coloca num ambiente macro, que é o seu corpo. Gente, nosso corpo é formado por quantos por cento de água? 80? Me perdoa se eu estiver falando errado agora, eu não sei se é 80, mas nosso corpo é formado por uma quantidade enorme de água. Enorme. Agora você imagina se você imagina a influência de pensamento e de fala que você transfere para o seu corpo. Chocou, né? Ficou chocado agora, não ficou? Então, todo o material da Louise Hay, ele é baseado nisso, nesse conceito. Baseado nisso, ela fala, né, que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles constroem a nossa realidade.
Então, a nossa vigilância, e na palavra diz, né? Na própria palavra diz, vigiai. E você tem, então o material da Louise Hay é focado nisso, em falando que você precisa aprender a administrar os seus pensamentos e a falar de uma forma que seja produtivo e benéfico para você mesmo e para as pessoas ao seu redor. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Mudou. Eu como pessoa, me refiro eu como pessoa. Então a minha busca, depois que eu tive contato com esse material maravilhoso dela, foi observar os meus próprios pensamentos e começar a direcionar os meus pensamentos pro, digamos, fazer uma faxina na minha mente. Eu comecei a faxinar minha mente. Comecei a faxinar. Então eu observei quais eram os pensamentos que estavam me causando mal-estar, né? E comecei a substituir eles por pensamentos bons. Consequentemente, os meus sentimentos melhoraram, certo? E os meus sentimentos melhorando, as minhas ações também melhoraram, que é uma coisa ligada à outra. Então, é fundamental que você, se você não sabe disso ainda, eu espero que você já saiba, espero que você veja esse vídeo e fale, já sei, Ludmila, ok, beleza, next, tomara, que você já tenha entendido isso. Mas se você não entendeu isso ainda, você precisa prestar atenção nisso. Grande parte da sua ansiedade, do seu mal-estar, assim, não tô me sentindo bem, é porque os seus pensamentos não estão sendo selecionados corretamente. Eu não estou falando para você que o pensamento, completamente, você vai ficar, craque da noite pro dia, você vai comandar o que você pensa, então, porque vem pensamentos, certo? Mas você consegue identificar, você começa a escutar o seu diálogo interno. Com a consciência de escutar o seu diálogo interno, você começa a selecionar melhor esse diálogo e a dialogar melhor com você mesmo. Eu lembro que depois eu comecei a dialogar internamente comigo mesmo com muito mais amor, com muito mais carinho e acolhimento. E isso fez toda a diferença para mim. Fez toda a diferença para mim. E eu comecei a, então, prestar atenção nos meus pensamentos, assim, constantemente. Constantemente. E nas minhas palavras. Eu lapidei as minhas palavras. Antes eu falava besteira, eu falava qualquer coisa. Eu não faço mais isso. Quando eu abro a minha boca, se eu não for falar algo que seja positivo para mim, para minha família, algo que vai ser uma declaração positiva, eu não falo. Eu fico quieta, eu me calo. E isso fez muita diferença para mim. É a mesma coisa na criação do meu filho. Quando eu abro a minha boca para falar com o meu filho, eu sempre deposito palavras de carinho, de conforto, de incentivo, de vitória, de acolhimento, de superação, de coragem. Você tá me entendendo? Porque as palavras emitidas, a própria palavra diz, né? Nos orienta, a palavra de Deus nos orienta que da boca provém a morte e a vida. Então, o que sai da nossa boca, o que sai da tua boca, pode gerar vida ou morte para o próximo. Se você chega e encontra com uma pessoa que você começa a falar um tanto de besteira, nossa, como você tá ridículo, que cabelo é esse? Pelo amor de Deus, que é isso? Nossa, onde você vai com essa roupa? Você acha que a pessoa vai se sentir como? Certo? Agora, se você abre a sua boca e fala, nossa, cada vez que eu te vejo é mais legal, você tá ficando cada vez melhor, como é que estão as coisas, que bacana, que legal, que satisfação te encontrar. Manda um abraço pra tua família, que Deus proteja tua família, sempre, tudo de bom. Percebe? Então, depois que eu tive contato com esse material da Louise Hay, com essa vasta literatura que tem dela, filme, tem livro, tem um monte de coisa, eu comecei a me policiar na minha mente e nas minhas palavras, e minha vida mudou. Da água pro vinho, da água pro vinho. Sempre que eu
Lógico, eu não tô falando que eu nunca falo alguma coisa que não deveria falar. De vez em quando na raiva você até dá umas, né? Mas de modo geral, eu transformei 100%. Vai 97, 98%. Transformei. Porque o meu esforço pessoal grande está na projeção do que eu penso, porque eu entendi isso, né? Então, pensar sobre alguma situação, você pensa o melhor. Ai, como é que vai ser aquela coisa? Vai dar certo aquilo ali, vai funcionar, vai dar certo. Se precisar corrigir algumas questões, a gente corrige, mas vamos em frente, vamos avançar. Você tá me entendendo? É diferente de você, ai, como é que vai acontecer aquilo ali? Ah, não sei, não vai dar certo. Ah, não, aquilo ali já era, aquilo ali tá acabado, aquilo ali. Percebe? A diferença que faz. Então, eu vim dividir isso aqui com você hoje porque eu acho muito valioso, sabe? Eu acho muito valioso. Procure esse filme no YouTube, você pode curar a sua vida. Assista esse vídeo, eu prometo pra você que vai valer cada segundo do seu tempo. Você vai entender como você tem o poder do seu bem-estar. Você vai entender como você consegue trabalhar na sua mente pensamentos de mais qualidade. Você vai aprender a eliminar os pensamentos que não te favorecem, que não te honram, que não te ajudam, que não colaboram com o seu engrandecimento. Você vai começar a eliminar esses pensamentos. E, consequentemente, com os pensamentos em ordem, os seus sentimentos, eles vão fluir coisas boas. Sabe, alegria, positividade, você vai ficar confiante, você vai se sentir amado, você vai se sentir respeitado. Então, toda essa jornada requer análise, requer primeiro você se deparar com essa informação, né, que eu tô falando aqui pra você. E depois de você procurar informação sobre ela e absorver essa informação. E depois você se analisar e trabalhar essas questões dentro de você. É um processo, é um processo. Depois também eu lembro que eu me deparei com, enfim, com as pesquisas e com... Eu gosto muito de estudar, gente, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu sou aquelas que eu vou no assunto, eu vou indo, até que eu me sinto... Ok, eu acho que isso aqui saciou, agora quero aprender sobre isso. Aí eu vou indo. Ok, eu acho que agora, beleza, agora eu vou nesse assunto, eu vou indo, eu sou assim, eu adoro aprender, eu adoro me desenvolver, eu adoro romper, sabe? Eu gosto de avançar. Quando eu vejo que eu preciso de alguma coisa, eu vou e me dedico. Ai, tô sempre, falar uma coisa aleatória agora, tô fazendo sempre as mesmas receitas em casa, tô querendo comer um negócio diferente. Começo a aprender receita. Quando eu vejo que tem um monte de receita nova aí, beleza, água eu tô precisando, entendeu? Eu vou nesse ritmo. E esse material da Louise Hay me ajudou muito em várias questões. Várias questões. A qualidade dos pensamentos, depois como você começa a analisar e começa a fazer a mudança, porque ela nesse livro é maravilhoso, você pode curar a sua vida, tem é pena que ele não tá aqui, senão eu ia mostrar pra vocês, mas no livro ele tem toda a explicação, tudo mais, e no final tem como se fosse uma tabela. Então tem uma tabela lá como se fosse para várias situações que você pensa sobre a vida, sobre as coisas. Tem o modo, digamos, condenatório lá, que condena, a forma errada de se pensar e a forma correta. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui pra você. Ludmila, você fez errado de novo, eu não acredito nisso, como você é burra. Digamos que esse seria meu pensamento negativo. Aí, na tabelinha, ela segue assim, a forma correta que você deveria enxergar. Ludmila, não deu certo dessa vez, né? Mas parabéns por ter conseguido, por ter tentado. Eu fiquei muito orgulhosa de você, porque você não desistiu. E eu sei que você vai tentar de novo, que da próxima vez você vai ser melhor. Então, fique em paz. Eu tô exagerando aqui na frase pra você entender, tá? Mas é mais ou menos isso. Ela coloca a forma errada de se falar consigo mesmo e a forma correta. E você vai lendo aquilo ali e você vai identificando tanta coisa. E depois de um tempo, você começa a aplicar. E o legal é que ela coloca isso... essa questão da saúde mental, ela influencia diretamente na sua saúde. Então, por exemplo, em casos de doenças,
ela ensina com frases como tratar dessas doenças, porque a origem é mental, entendeu? Então é muito mais completo do que eu talvez esteja conseguindo expressar para você nesse vídeo aqui. Porque todo mal-estar físico, toda essa questão que emerge para o corpo físico, ela tem origem espiritual e é mental. Então, quando você entende e cura isso na mente, isso reflete no corpo. Isso vale para várias questões. Eu lembro que depois eu comprei até um livro de uma médica que ela ensinava, era sobre somatização. A minha pesquisa foi até a somatização. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, como assim? E tem para tudo, para todas as questões, assim, ela explica tal. Mas eu não quero ficar falando muito, porque o vídeo já tá um pouco longo, senão você vai ficar, enfim, talvez curioso para sair daqui logo e pesquisar, ou talvez você precise fazer outras coisas, enfim. Mas eu quero deixar registrado aqui no canal, eu sei que não é sobre moda, mas eu também tenho uma abinha aqui do canal que é de assuntos variados, que eu vou trazendo coisas. E vocês me falam se vocês estão gostando também, se vocês querem mais, se tem algum vídeo que você viu e fala, ai, fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo. Porque como o meu canal é novo e eu tenho várias coisas, várias experiências, várias situações que eu tô querendo passar, eu preciso saber se vocês querem que eu aprofunde em alguma questão, tá? Pra poder gravar mais vídeo em relação a isso. Por favor, procure sobre esse vídeo, Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Ela tem um trabalho, ela fez um trabalho magnífico, os livros dela foram best-sellers em vários países, ela vendeu muitos livros no mundo inteiro, pela importância que é o trabalho dela, né? E eu tenho certeza que se você tem algum dessas questões, eu tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar muito. Ah, eu tava falando e esqueci, eu vou falar de novo agora sobre o que eu tava falando. E com essas pesquisas das coisas que eu fui aprendendo, eu me deparei com a hipnose, a auto-hipnose. E existem vários aplicativos gratuitos também de auto-hipnose, que são, você baixa, né, o aplicativo, e tem, por exemplo, autoestima, quero perder peso, quero, sei lá, deixar de fumar, quero gastar menos no cartão. Eu tô lembrando dos que eu já vi até agora. E quero um novo amor, quero ser amada. Tem várias questões. Esses aplicativos, eles são meditações de 30 minutos, geralmente, que você escuta durante 21 dias antes de dormir. Que na verdade são sugestões para sua mente. Então a sua mente, o subconsciente vai pegar aquelas informações e vai começar a absorver aquilo e vai começar a operar com aquelas sugestões. Isso é muito poderoso. Isso também mudou minha vida. Depois que eu comecei a fazer isso, mudou minha vida. E, enfim, tem vários, inclusive brasileiros. Tem o Nando Pinheiro. Nando Pinheiro tem uma playlist maravilhosa que eu sempre estou escutando. Tenho... Como é que ele chama? Tá no Spotify, eu ouço sempre também. Ai, eu quero falar do nome dele agora. Nando Pinheiro. É o Nando Pinheiro, é do Spotify. E o outro... Caramba... Eu vou deixar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha playlist, eu vou copiar o link e vou deixar na descrição desse vídeo para você conhecer esse material. Tem um em inglês também, que eu não sei se você fala inglês, mas se falar também, vou ver se eu acho, ele coloco aqui, que ele é muito bom também. E por que durante 21 dias? Porque o nosso cérebro, ele precisa de 21 dias de repetição para reconhecer aquilo como verdade e absorver aquilo para começar a usar como modo operante. Então, durante 21 dias, você tem que escutar esses áudios, você escuta eles, e depois ele começa a ser, em vez de uma sugestão, o cérebro já começa a aceitar como verdade. Então, você começa a operar com essas sugestões na sua mente, que na verdade são pensamentos, sugestões de pensamentos, que são pensamentos poderosos, não são limitantes, entendeu?
Isso é maravilhoso. Gente, acho que esse é o melhor vídeo, assim, de todos em relação a desenvolvimento pessoal que eu podia ter gravado. Porque se você extrair a essência do que eu tô falando aqui pra você, isso vai mudar a tua vida. Se você não teve contato com esse material que eu tô te falando, você, por favor, eu vou deixar os links. Eu não tô ganhando nenhum real pra fazer isso. Eu tô fazendo isso porque eu aplico na minha vida faz muitos anos e eu senti a diferença da construção de qualidade de pensamento, sabe? A qualidade dos meus pensamentos melhoraram. Porque às vezes a gente escuta muita coisa, tipo, você é isso, você é aquilo. Eu tinha um irmão meio difícil, sabe? Então eu escutei muita coisa difícil de um irmão. E isso mexia comigo, sabe? E depois eu consegui trabalhar tudo isso por conta desse processo todo. Então, se você tem essa questão pra... Se você às vezes se sente mal, se você se sente que não é valorizada, se você não se valoriza, se você não se trata com carinho, com amor, é aquela coisa, você precisa dar uma olhada nesse material que eu vou te passar, porque isso vai mudar a tua vida, a tua percepção de você mesmo, o seu posicionamento no mundo, sabe? E o seu tratar com as pessoas. Vai por mim, pega essa dica, escuta o que eu tô te falando, por favor, não ignora isso. Você pode não ir com a minha cara, você pode não aguentar minha voz, você pode não gostar do meu canal, mas não ignora isso que eu tô te falando, por favor. Escuta esse material, eu vou deixar os links aqui, só faz isso, por favor. Depois, se você não quiser, você nunca mais olha pra mim, nem no meu vídeo, nem em nada. E se esse vídeo mudou alguma coisa na tua vida, compartilha com uma pessoa, por favor. Isso aqui não é sobre likes, isso aqui é sobre trazer ferramentas importantes para a gente conseguir se desenvolver e ser pessoas melhores. Afinal de contas, nós entramos nesse planeta e vamos sair, que a gente tem que sair melhor, não é verdade? Do que nós entramos. E que isso traga muita leveza para tua vida, que isso traga muito amor, que isso traga, sabe, uma fluidez assim leve para tua vida em relação você consigo mesmo, você com o próximo, você com o mundo. É isso que eu desejo para você que tá vendo esse vídeo. E essa é a minha intenção com esse vídeo, tá bom? Então, muito obrigada por ficar até aqui. Gente, não dá, meus vídeos são longos, eu não consigo fazer vídeos pequenos. Eu juro que eu vou tentar melhorar isso, eu juro. Mas você tá entendendo que a informação é extensa, né? Eu tinha que falar tudo isso, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, já se inscreve que vem muita coisa legal por aí. E eu te agradeço pelo seu tempo e eu desejo de coração que isso traga, sim, uma melhoria para a tua vida. Talvez você não precise disso, mas eu tenho certeza que tem gente que vai precisar, como eu precisei caminhar e aprender com isso. Eu tenho certeza que tem gente que pode estar precisando aprender com isso também. E eu espero que esse vídeo seja uma ferramenta que ajude. Só isso que eu quero, tá bom? Um beijo no seu coração. Até a próxima.